Na aula de hoje, nós veremos sobre concepção e projeto de sistemas de controle. São objetivos da nossa aula, mostrar o fluxo geral de projetos de engenharia e sua aplicação em sistemas de controle, e também apresentar as etapas para concepção e projeto de controladores. Bom, o projeto de engenharia ele pode ser dividido aqui em 4 fases, de acordo com a metodologia lá do CDIO. A primeira fase aqui é a parte da concepção, depois vem projeto, implementação e operação. Se nós levarmos essas fases para a área de sistemas de controle, nós podemos pensar o seguinte: a concepção envolve de conhecer a aplicação, definir especificações, definir modelos matemáticos do nosso sistema e também fazer simulações da planta de controle. Já a fase de projeto envolve ali definir arquitetura de controle, definir softwares, fazer projeto em software de projeto, fazer simulação do controlador, fazer simulação em condições limites também. Já implementar envolve toda a parte de eletrônica, projeto e implementação eletrônica envolve programação, quando é controle digital, e também pode envolver também implementação e testes por hardware in the loop, que é muito utilizado hoje na indústria, para teste de sistemas de controle. Por fim, operação, claro, já envolve ali a parte final, que é depois de ter o produto implementado, o produto ou processo, fazer testes exaustivos na aplicação final em todas as suas condições limite, obter uma certificação do produto ou do processo. Bom, a gente vai ver essas duas primeiras fases, as fases aqui de projeto, de concepção e de projeto em sistemas de controle. Bom, o que envolve a questão da concepção e o projeto? Concepção envolve, claro, conhecer a aplicação e também fazer modelagem da planta e simulação da planta. Já o projeto envolve ali o trabalho do projetista em escolher a arquitetura, determinar características da função de transferência de malha aberta para atender às especificações, fazer projeto e também fazer simulações, para verificar se as condições as especificações foram atendidas em software de simulação com os modelos da planta. Então, na fase aqui de concepção, a primeira etapa seria, claro, na aplicação do sistema de controle, na nossa planta, identificar quais são as variáveis a serem controladas e as variáveis que nós temos atuação. Vamos pensar um sistema aqui com um carrinho e um pêndulo invertido. Vamos pensar nesse caso que o que queremos controlar é o ângulo θ do pêndulo. Você deseja que o θ fique em torno de 0 graus. Então, essa daqui é a nossa variável a ser controlada, variável θ. Já nós temos atuação aqui, onde nós temos atuação aqui numa força aplicada sobre o carrinho. Então, a nossa planta de controle aqui vai envolver pode envolver em modelo linearizado, envolver uma entrada F e uma saída θ. Daí a gente vai pode elaborar aqui um modelo linearizado de função de transferência que relaciona a força F com o ângulo θ. Em relação à aplicação, a gente também precisa definir a forma de implementação do controlador, se é analógica ou digital. O controlador implementado de forma analógica geralmente é utilizado amplificadores operacionais ou CIs aplicados especificamente para determinada aplicação, já com controlador com amplificador operacional implementado. Tem essas opções aqui. Ou também pode ser uma implementação analógica em que é discretizado o próprio controlador, depois digital, ele discretiza os nossos ganhos. Digamos, se for um controlador PID, discretiza os ganhos proporcional, integral, derivativo.
Também essa discretização automática é muito feita também, por exemplo, em CLPs para uso industrial, né? Quando os controladores são projetados de forma no tempo contínuo. Mas a implementação é digital, né? E também, se nós implementarmos de forma digital, também vai ser um modelo diferente, né? A gente vai ter que discretizar o modelo da planta, fazer o projeto de controle digital, né? Daí o controlador vai ser implementado em formato de programação dentro de um microcontrolador ou de um DSP. Por exemplo, esse daqui da ST, né, que é um microcontrolador de ponto flutuante, capaz de fazer operações com um ponto flutuante, STM32F4. Depois, nós temos que até definir da nossa aplicação as especificações de regime permanente e de regime transitório, né? Como que a gente define isso? Bom, a partir de normas técnicas relacionadas àquela aplicação, né, em relação às necessidades do usuário, né, as necessidades da sua aplicação e em qualquer condição de operação. A gente precisa definir, pensar nessas especificações, anotar essas especificações, analisando detalhadamente a aplicação, né? Mas geralmente a gente considera algumas especificações mínimas de controle que todo sistema vai ter, por exemplo, margem de fase mínima de 45 graus, né? Então tem algumas questões que a gente considera sempre, né? Mas outros detalhes de especificação a gente precisa conhecer a aplicação. E conhecendo a aplicação a gente vai conseguir entender também quais são as frequências da referência, por exemplo, né? Se é uma referência constante ou, no caso aqui desse gráfico, uma referência senoidal, né? E também os tipos de distúrbio de saída, por exemplo, aqui que é uma constante, e os tipos de distúrbio de medida, que aqui é um distúrbio de medida aqui senoidal em alta frequência, né? E a partir disso, dessas referências de distúrbios, a gente tem que também definir quais os erros máximos que a gente pode aceitar para a variável que está sendo controlada, né? A variável de saída, né? Se deseja erro nulo em regime permanente, ou qual que é o valor máximo desse erro. Por exemplo, daí sabendo as frequências de cada uma da referência, dos distúrbios, a gente pode anotar isso, né, num diagrama aqui de frequências. Que isso daqui depois vai gerar as especificações, as diretrizes para projeto em regime permanente, para obtenção das especificações mínimas para regime permanente. Dentro das especificações de sistemas de controle, temos também as especificações de regime transitório, né? Que a gente vai definir, por exemplo, margem de fase mínima, margem de ganho mínima, de acordo até com questão de robustez, né? Definir também máxima ultrapassagem percentual que a aplicação permite, ou resposta ao degrau, ou outro tipo de resposta. Tempo máximo de subida, geralmente considerado quando a saída atinge 90%, o mínimo de 90% aqui do valor final. E tempo também de estabilização, que é geralmente considerado entre mais ou menos 2% do valor final, né? Então, são alguns critérios que a gente pode utilizar aqui de especificação, que geralmente são utilizados, entre outros, né, que podem ser importantes. Depois, nós precisamos ter o modelo matemático da planta. Pode ser um modelo não linear, depois a partir desse modelo não linear, podemos linearizar esse modelo, né? Mas é importante também incluir nesse modelo distúrbios e também variações paramétricas, identificar quais variáveis da planta que podem ser modificadas na aplicação, né? Por exemplo, aqui nesse circuito elétrico, onde nós temos uma entrada, essa entrada de controle aqui, ação de controle, e nós queremos controlar essa tensão de saída VO.
nossa entrada de controle, essa variável D, né? Então, VO sobre D, qual que é o valor aqui? Essa aqui é a função de transferência linearizada. A gente pode identificar que, digamos que essa resistência R de saída seja variável. Isso vai resultar, né, em variações paramétricas da função de transferência também. Né? Plotando para o valor mínimo e para o valor máximo da resistência, a gente pode ver aqui, né, as variações da função de transferência de malha aberta do sistema. Né? Como é que fica em verde aqui para o valor máximo de resistência, em azul para o valor mínimo considerado. Então, isso daqui são as variações paramétricas da nossa planta. Depois, ainda na fase de concepção, nós precisamos validar e testar o modelo matemático que fizemos da nossa planta. Comparando, por exemplo, a simulação completa, né, o modelo não linear, o circuito elétrico, né, com o modelo linearizado, que é o modelo em função de transferência, ou no espaço de estados, e comparar também, né, se for o caso, resultados experimentais da planta com o modelo linearizado também. Né? Então, a gente precisa validar esse modelo linearizado, que é o que nós utilizamos para o projeto do controle. Né? Como que a gente faz essa validação? Para a mesma entrada, né, no modelo linearizado e no modelo completo, ou a entrada dos resultados experimentais, e também o mesmo ponto de operação, né, as saídas devem ser equivalentes, devem ser semelhantes. Né? Por exemplo, para uma resposta a um pequeno degrau, né? Não necessariamente um degrau unitário, mas um degrau pequeno que não fuja muito do ponto de operação que nós testamos. Né? E também, claro, resposta a pequenos distúrbios que podem ser senoidais também, em várias frequências. Por exemplo, nós temos aqui, naquele circuito anterior, desse modelo, que nesse caso o modelo completo é um conversor estático, né? Nós fizemos aqui uma simulação do modelo completo, que envolve o circuito elétrico, conversor estático, essa variável VO. E o modelo, em função de transferência, essa variável VOM do modelo. Né? Então, comparando as duas, né, a resposta aqui do modelo completo em vermelho com o modelo linearizado em azul, nós podemos ver que a resposta, especialmente em amplitude e fase, são muito semelhantes. Isso é o que mais importa, que a resposta para entradas senoidais na ação de controle, no caso, nós tenhamos aqui na saída saídas com amplitude, com mesma amplitude e fase para determinada faixa de frequências do nosso projeto. Ou então, para pequenos degraus, as mesmas respostas ao degrau também. Isso é muito importante, fazer essa validação do modelo. Seguindo, a próxima etapa, agora estamos na etapa de projeto. Depois de feita a concepção do projeto de controle, temos o projeto. Primeira etapa de projeto é escolher a arquitetura do sistema de controle. Essa arquitetura ela deve ser uma arquitetura que busque atender às especificações que nós definimos na fase de concepção. Como que vamos definir a arquitetura? Bom, podem ser arquiteturas mais convencionais, como as que eu vou mostrar aqui, ou também outras arquiteturas que sejam empregadas para aquela aplicação, que pode ser buscar na literatura, em livros ou artigos científicos, sobre a aplicação que vocês estiverem fazendo o projeto de controle. Né? Bom, a arquitetura mais básica que existe, a mais comum para sistemas de controle, é uma realimentação convencional, né? O compensador aqui, o controlador, insere com a planta, diretamente dessa forma aqui. É uma realimentação negativa convencional.
No livro do Dorff, capítulo 10, essa é chamada de compensação cascata, embora eu não goste desse nome, porque confunde com uma outra arquitetura. Eu já vou mostrar a seguir. Bom, outra forma de arquitetura de controle também é a realimentação com feed-forward. Às vezes também a gente pode adicionar uma função de transferência diretamente da nossa referência para a ação de controle na saída do compensador. Isso pode melhorar, em muitos casos, o desempenho transitório de regime permanente quando esse ganho, né, ou função de transferência for bem projetado. Além disso, essa ação feed-forward, ela não afeta a estabilidade do sistema, pois ela não muda a função de transferência de malha aberta, dessa malha aqui. Né? Então, qualquer valor pode ser definido ali para essa função aqui de feed-forward. Outra arquitetura muito utilizada que é a chamada de controle em cascata, né? Que tem duas malhas, uma malha interna e uma malha externa de controle. Né? Essa malha externa de controle, nós temos a variável a ser controlada, é a variável y, nós temos uma referência y de referência, então essa variável y, ela comparada com a variável y de referência, passa por um controlador dessa malha externa, e esse controlador da malha externa deve ter uma ação lenta, né? Ele que vai dar na sua ação de controle a referência VREF, que no caso, para a malha interna de controle, que é uma malha interna de ação rápida, no mínimo de 4 a 10 vezes mais rápida do que a da malha externa, né, para que o projeto dessas duas malhas aqui seja feito de forma desacoplada. Esse controlador interno, por sua vez, vai atuar aqui nesse processo interno, né, com essa ação de controle U. Esse processo interno vai ter uma variável medida, que é essa variável V. Então, nesse caso de controle em cascata, nós temos duas variáveis controladas, essa variável V e essa variável Y aqui. Né? Uma variável mais rápida, que é a variável V, e uma variável mais lenta, que é essa variável Y. Por exemplo, né, vamos considerar aqui um sistema de controle de posição Y de um elevador. Isso daí seria a malha externa, o controle da posição Y do elevador. Né? Esse controle da posição Y do elevador resultaria aqui numa referência de velocidade que o elevador precisa se deslocar. Né? Uma velocidade em metros por segundo. Ou velocidade, no caso aqui a gente definiu velocidade angular do motor. Né? Depois disso, nós teríamos aqui um controlador interno mais rápido para controlar a velocidade do motor a partir de um torque. Né? Então, entrando no motor, nós teríamos aqui um torque do motor, que pode ser controlado por uma outra malha interna dada pelo inversor de frequência. Então, é possível fazer malhas em cascata, chamadas, né? Em que a malha externa é sempre mais lenta do que a malha interna. Segunda etapa aqui do projeto do sistema de controle é determinar as características da função de transferência de malha aberta T e do controlador. Né? Isso nós vimos na última aula, né, que para obter um bom rastreamento de referência, a magnitude de T, né, da função de transferência de malha aberta, tem que ser muito grande, muito maior do que 0 dB, por exemplo, maior do que 40, 60 dB. Para obter uma boa rejeição de distúrbio de entrada, o que importa é o ganho do controlador naquela frequência do distúrbio de entrada. Para rejeitar distúrbios de saída, o que importa é o ganho da função de transferência de malha aberta T na frequência desse distúrbio de saída. Para rejeitar ruídos de medida, que geralmente é em alta frequência, por outro lado, nós temos que ter um ganho muito pequeno nas frequências do ruído de medida. Por exemplo, inferior a menos 60 dB. Né? E já para
obter robustez a variações paramétricas da planta, né, nós temos que ter alto ganho da função de transferência de malha aberta nas frequências em que a planta tem variações paramétricas. Por exemplo, a partir dessas restrições, nós podemos definir aqui curvas que atendem às restrições do projeto. Curvas da função de transferência de malha aberta e do controlador também, né? Então, isso é importante. Geralmente, em baixas frequências, nós queremos alto ganho, né, para rejeitar distúrbio de entrada, distúrbio de saída e seguir referência. E em altas frequências, onde estão os ruídos de medida, nós queremos baixo ganho. Seguindo, a próxima etapa é levar essa questão dos projetos, fazermos o projeto do sistema do controlador, escolhendo o tipo do controlador e projetar esse controlador, né, em algum software de projeto, né? Em relação aos objetivos, na próxima aula nós vamos ver aqui os tipos de controladores, ver detalhes sobre ele. Nós podemos escolher controladores para melhorar o desempenho em regime permanente, controladores para melhorar o desempenho em eventos transitórios e também para ambos os objetivos. Como geralmente é o fluxo do processo em um software de projeto? Nós escolhemos o tipo, né, e projetamos o controlador. O projeto é feito sintonizando a posição em frequência dos polos e dos zeros do controlador. Aqui está em vermelho, aqui nós temos um zero nessa frequência, esse círculo é um zero, em vermelho. E depois nós ajustamos o ganho do controlador em dB, aqui, no nosso aplicativo de projeto, no nosso Python CISO Design App. E a partir disso nós precisamos verificar se para aquele controlador projetado atendemos às especificações mínimas de projeto. Como nós sintonizamos as posições dos polos e dos zeros? Geralmente, próximo dos polos, colocamos os zeros próximos das posições dos polos da planta, de forma a cancelar os polos da planta, né? E depois podemos adicionar polos do controlador também em frequências mais elevadas. Por fim, na etapa de projeto ainda, nós precisamos fazer a simulação em um software, verificando o atendimento daquele controlador com as especificações de projeto, utilizando o modelo completo da planta. Por exemplo, nesse caso aqui nós temos um conversor estático. O modelo completo é o conversor estático, né, que ele tem uma função de transferência linearizada equivalente dessa ação de controle D para a saída VO. Mas nós precisamos simular o modelo completo da planta nesse software de simulação para verificar o atendimento das especificações, inserir todos os distúrbios e simular para todas as variações paramétricas, né, que nós identificamos lá na fase de concepção. Portanto, a fase de concepção ela é muito importante, né, para entendermos a aplicação e definir os requisitos do projeto de sistemas de controle, né? Nós precisamos, nessa fase, definir as especificações, tanto em regime transitório quanto em regime permanente. Nós precisamos também modelar a planta, fazer o modelo linearizado da planta e validar esse modelo comparando com o modelo completo ou também com resultados experimentais daquela planta. Depois de concepção, vem a fase de projeto, onde nós temos que empregar também ferramentas adequadas para isso. Empregando o controle clássico, nós teremos ali diagramas de Bode, lugar das raízes, né, Nyquist, entre outras ferramentas que são utilizadas para controle clássico. Quais ferramentas nós vamos utilizar? As que são mais adequadas.
Também nós precisamos utilizar um software de projeto, podemos utilizar, né, ou fazer o projeto diretamente num script de projeto, né? E também, por fim, é importante fazer a validação em simulação com o modelo completo da planta, verificando se aquele controlador atende a todas as especificações definidas na concepção, né, mesmo quando consideramos o modelo completo da planta.